Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Queridos, como é que estão? Tudo tranquilo? E nós estávamos falando para vocês, bom dia, dos biomas brasileiros, né? E o último bioma que nós falamos com vocês foi o Cerrado, né? Então, só pegando, né, um gancho, tá? Lembra lá que o Cerrado ele tem aquelas características próprias, né? Tem água, muita água, mas essa água está no lençol freático, está abaixo, né, da terra. Já a Caatinga, muito, que lembra muito um deserto, né? Mas ele não é um deserto, ele é um semiárido, né? Então está quase lá, mas não está. Tá? Lembra que para a formação de um deserto, nós precisamos ter montanhas perto para que o ar quente suba quando bater nessas montanhas e desse modo, né, uma montanha aqui, o desertão aqui embaixo, tá? O ar quente vem, bate nas montanhas, sobe e leva as nuvens para cima, fazendo então com que o regime de chuva ali seja muito pequeno. Tá? No caso da Caatinga, realmente nós temos problema, quase não chove, etc., mas ele não chega a ser considerado um deserto. Tá? Mesmo que ali nós vamos encontrar muitas espécies can, né? Plantas can, aquelas que são plantas que a gente encontra realmente em áreas de desertificação. As cactáceas, né? Aquelas plantas que a gente chama assim, no geral de xerófitas, né? Plantinhas que gostam de ambientes extremamente quentes, né? Então tá ali, ó, abrange o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, né, Sul e Leste, Piauí e Minas Gerais, tá? É uma região bastante pobre no Brasil também, né, onde nós temos uma saída de pessoas muito grande em direções aos grandes centros, né? A vida ali é muito difícil. Tá? Chove durante alguns meses quando chove. E essas chuvas são rápidas, né? Então, é realmente um ambiente assim, bastante inóspito, né? Então, aqui vocês estão vendo, né, como ela lembra um deserto. A diferença é que você não tem aquela areia do deserto, né? Sem nada em cima. Nós ainda temos uma pequena vegetaçãozinha ali, né? Por isso, não é considerado deserto. Está numa região subequatorial, né? Também não é considerado deserto. Os desertos normalmente estão, né, na linha do Equador. Tá? Então, enfim, não é um deserto. Tá? Vamos lá. Aqui, opa, pulou. Tá? Aqui, ó, vocês têm o cerrado quando não está chovendo. Então, uma terra batida, né? Árvores secas, árvores todas contorcidas, né? Folhinhas pequenininhas ou viradas em espinho. Mas quando chove, né? Isso muda de figura, fica rica em vida. O problema é que a gente não sabe quando chove e se vai chover, né? Isso que eu estou passando para vocês é para vocês guardarem a ideia do que é o cerrado, né? Então, aqui algumas árvores, né? As barrigudinhas, estão vendo a barrigudinha aqui embaixo? Essa árvore barrigudinha, ela acumula água, por isso ela consegue passar, né, muito tempo sem receber chuva. Né? O mandacaru, que é o cactus, tá? Que a gente tem lá, as palmáceas, né? Palmas que existem muito, vocês veem nas reportagens na televisão que o gado lá se alimenta de palma. O cara pega essas folhas dessas os cactos, né? Tira os espinhos com o facão, né? E dá para o gado comer aquilo. Aquilo tem uma umidade ali dentro e às vezes é a única maneira que tem de você fazer, né, o gado sobreviver, passar, né, por essas intempéries aí. Tá? Opa, você está pulando sempre dois. Tá,
É uma região em que nós temos uma fauna e uma flora caracterizadas, né? Nós temos animais adaptados a esse ambiente, tanto que o lagarto é tido às vezes até como um alimento de é, última salvação, né? Para o coitado lá do homem que vive nessa região, tá? Então existem animais, né? Os tatus vivem nessa região, alguns pássaros são endêmicos desse local, então vivem nesse local, gostam, né, desse calorão que tem lá. E suportam longos períodos de seca. Tá? Algumas regiões, elas espalhadas, longe da caatinga, dentro da caatinga, podem acumular água, né? São um solo úmido, eles chamam isso de brejo. O nome brejo, né, para nós, aqui no sul, é diferente deles lá. Brejo lá é uma lama, né? Uma água quase salgada, salobra, né? E que tem essa umidade lá, mas às vezes é o suficiente para que alguns seres consigam sobreviver, tá? O que nos chama atenção aqui é exatamente a adaptação das plantas, né? Lembra que eu falei para vocês? Bioma tem tudo a ver com plantinha, né? E as plantinhas, então, têm algumas características lá, tá? Como, por exemplo, queda de folha, né, nas estações de seca. Então, quando está, né, muito quente, verãozão lá pegando, né, as folhinhas caem. Né? Então, elas caem para quê? Para evitar transpiração, para perder muito menos água. Né? Folhinhas pequenininhas, como eu falei para vocês, quebradiças, e que podem estar enroladas sobre elas mesmo, formando espinhos, né? O que evita também, quando não perde as folhas, né, de evitar perda de água. Cutícula espessa, isso já falamos para vocês lá no cerrado, né? A cutícula, aquilo que tem em cima da folha, aquele anexo da epiderme foliar, é grosso para evitar também o quê? Perda de água. Você veja que tudo é uma evolution, né, para evitar a perda de água dentro dos vegetaizinhos. Tá? Os tricominhas, né, os tricomas, né, os pelinhos fazendo sombra em cima da folha, muito parecido, né, com a do cerrado. Tá? Abertura e fechamento rápido do estômago, isso também já falamos para vocês, normalmente fechados nas horas mais quentes, abrem nas horas mais amenas do dia. Né? À noite faz muito frio também, então ela também fecha à noite. Então, ela fica um período ali, né, de frescor entre o mais frio e o mais quente, é onde a planta faz as trocas gasosas que ela precisa. Tá? Armazenamento de água, eu já falei para vocês, cactáceas, o metabolismo CAN, aqui embaixo. Vou pegar a caneta, senão vocês não estão vendo nem onde eu estou, né? Aqui, ó, CAN. Né? Então, lembro que CAN, né, que é aquelas plantas que resistem bem ao ambiente quente. Né? Outras coisas ficam quase que automáticas para a gente. Né? Se existe uma estação curta de chuva, é exatamente nessa estação curta de chuva que as plantinhas vão fazer o quê? Vão florescer, formar fruto, semente, para quando o ambiente secar, as sementinhas já estão prontas para germinar numa outra estação de chuva. Tá? São herbáceazinhas, pequenininhas, né? Essas plantas, elas você não vai encontrar, lógico, com algumas exceções, plantas muito grandes lá. Né? Características de um ambiente de falta de água, que a plantinha tem que estar muito bem preparada. Certinho? Passei aqui mais um, né? Alguma dúvida até aqui dessa região? Tá? Não é deserto, tá? Semiárido, isso tem que guardar, né? Plantas CAN, né? Plantas que guardam água, é um macetinho aí, tá? Tranquilinho? Beleza? Vocês estavam tudo assistindo a reunião lá? Estavam ou não estavam? Tá? Coisa boa ou coisa ruim? Foi falado nessa reunião aí. Eu não vou me falar tudo que foi falado, que não vai dar, né, para pôr aqui, mas... O que decidiram na reunião? Vão voltar, não vão voltar? Eu estou por fora, não estava assistindo. Inclusive, estava sem internet, estava sem luz aqui em casa. Ou ninguém sabe nada ainda. Ainda está por decidir. Tem possibilidade. Então, tá jóia.
complicado. Mas vamos lá. Né? Vamos esperar para ver, né? O importante é a segurança tanto de vocês como da gente aí, né? Mas vamos ver. Se tiver condições, né? Vamos lá. Continuando então, né? Um outro biomazinho que nós temos ali, um bioma pequenininho até, né? É as florestas de cocais, né? Os babaçuais, né? Como são chamados. Mas na verdade são cocais, são o quê? São plantas aqui, como vocês podem ver no desenho aqui embaixo, né? Que lembram coqueiros, nem sempre é o coqueiro, tá? Existe até uma região em que você produz muito coco, né? Mas a região de cocais são as regiões de palmáceas, as palmas que a gente chama, né? Quando vocês têm lá, muita gente tem em casa guardado, né? As palmas bentas, né? Que o padre benzeu, que joga, né? Para acalmar a tormenta. Tem toda uma série de coisas, né? Que o brasileiro faz aí com as palmas. Mas as palmas também se extraem muitos óleos. Aqui, ó, o babaçu, tá aqui ele, né? O babaçu é uma árvore que muitos dizem que é um presente, né? Porque dela se extrai o óleo, dela se extrai a fibra, dela você tem os frutinhos, dela você tem material para fazer cestas, para fazer, né? As fibras, no caso, né? Então, ela é uma árvore muito, né, respeitada, tá? Então, esse é o babaçu. Existe o óleo de babaçu, né, que é usado bastante para produtos de beleza, os sabonetes, etc. Tá? Não é só a fábrica da Dove, tá? Os que usam produtos de beleza que a gente usa aí. Abraço! Até mais. Vamos lá.